Bom, cara, que o motorista de aplicativo já sabe que tá cada vez pior trabalhar com os aplicativos, isso não é novidade, né? E rodando aqui no YouTube, eu me deparei com um vídeo de um canal onde o foco dele não é o motorista de aplicativo, mas ele fez um vídeo referente ao motorista de aplicativo, né? E o vídeo, cara, é o seguinte: por que ser Uber se tornou um péssimo negócio, né? Então, cara, vamos ver qual que é a visão de uma pessoa que não é motorista de aplicativo, qual que é a visão que ela tem do motorista de aplicativo, tá? Isso talvez seja uma visão do brasileiro médio aí, né? Beleza, então como eu comentei que o vídeo é esse aqui, né, cara? A capa do vídeo é bem bonitinha, né? Um Uno antiguinho aqui, indo buscar os passageirinhos aqui com o cachorrinho e tal. Beleza? Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui então. Bora. Isso no para-brisa, R$ 4.847 de faturamento. Ele sorri. Agora vamos fazer a conta que o aplicativo nunca fez por ele. Pera aí, como que é? Não entendi. Fim do mês. Anderson olha para a tela do celular preso no para-brisa. R$ 4.847 de Primeira coisa, né, cara? 4.800 e... faturamento. Ele sorri. Celular preso no para-brisa. R$ 4.847. 4.847 reais, né? Vamos ver aqui. 4.857 divididos por... Sabe que ele trabalha todos os dias? R$ 161 por dia. Nosso querido motorista de aplicativo fez. Será que esse é um valor correto, cara? Eu acredito que se o cara trabalhar o dia inteiro aí com o aplicativo, talvez esse não seja o verdadeiro valor, tá? Mas bora lá ver o vídeo então, né? De faturamento. Ele sorri. Agora vamos fazer a conta que o aplicativo nunca fez por ele. Combustível, quase R$ 2.000. Manutenção, pneu, seguro, plano de dados, a marmita, comida no volante. E um custo que não aparece em extrato nenhum. Cada quilômetro rodado derretendo, em silêncio, o valor do próprio carro. Sobra quase nada. Em alguns meses, sobra menos que nada. Existe hoje no Brasil um exército de 1,7 milhão de pessoas que Pois é. compraram a ferramenta de trabalho, pagam o combustível, arriscam o patrimônio e chamam isso de liberdade. Bom, e por que comprar a ferramenta de trabalho? Porque o carro é a ferramenta de trabalho, né? Então você que tem que comprar. Mas muita gente não compra, aluga, né? Então tem essa diferença aí também, né, cara? E se deparamos aqui com o Uber do Japa, na verdade, vamos ver o que ele vai falar aqui. Bom, na minha opinião, A pergunta que tá tendo ali pra ele é o seguinte: Uber X em 2026 como renda principal ainda compensa? Empresas pagando mal. Vamos ver o que ele vai responder aqui, né? nunca valeu a pena. Mesmo que você diga, ah, mas antigamente ganhava bem, agora tá cada dia pior. Não, trabalhar como motorista de aplicativo, sempre você precisou trabalhar muito. Dá para ganhar muito mais que muitas outras profissões? Até dá. Mas você vira um escravo do seu trabalho. E você não tem como expandir, não tem como multiplicar, não tem como você ter uma tranquilidade. Porque se você não trabalha, você não ganha. Então, você vira escravo do trabalho e não ganha dinheiro a ponto de você ficar tranquilo lá na frente. Você precisa trabalhar sempre algo em paralelo para que lá na frente esse paralelo possa se tornar a sua renda principal. Eu sempre disse isso e sempre vou dizer isso, e eu tô provando isso na prática, na minha vida pessoal. Nos próximos Cara, só um adendo também, né? Não eu tô falando mal do cara, não tô falando se é ruim ou se é bom, tá? O que eu vou falar aqui é o seguinte: o Luiz Atada, né, o Uber do Japa, junto com alguns montes de influenciadores, incentivaram milhares de motoristas para entrar na plataforma, né? E como que eles incentivaram, cara? Se você pegar aqui uma guia anônima e você perguntar o seguinte aqui no YouTube, cara, Uber mil para R$ 1.000 por dia. Aí você vai encontrar aqui já um vídeo do Daniel 24 horas, né? Que é um dos influenciadores. Opa, vamos lá. Então, aqui é um dos vídeos, né? O Daniel, 24 horas, R$ 1.000 em um dia. Aí vem aqui para baixo aqui, um outro cara aqui, R$ 1.000 em um dia. Um outro cara aqui, R$ 1.000 em um dia, 4 meses atrás. Um outro vídeo aqui, 1.118. Do motorista sincero, cara, a gente acha gente boa, cara. Mas ele fez um vídeo de R$ 1.118 em um dia, né? Uber do chefe, eu, assim, na minha opinião, foi um dos principais influenciadores que colocaram muitos motoristas na plataforma, tá? Não tô falando mal, não tô falando bem, tá? Só tô falando um fato aqui, beleza? R$ 1.000 em um dia. Aí o que mais aqui?
1.120, 1.200 num dia, 1.000 em um dia, mais aqui, mais um vídeo. Inclusive, cara, por que que eu falo que o Uber do Chefe foi um dos principais, cara? Porque esse vídeo, inclusive aqui, esse vídeo de só paro quando fizer R$ 1.000, ele foi, como que fala? Foi feito react, cara, pelo Kazé TV, mano. Quer ver aqui, ó? Casemiro reage Uber fazendo R$ 1.000. Tá aqui, ó. Ah, moleque. Opa, vamos aqui de novo aqui, ó. Tá aqui, ó. O Casemiro reagiu, cara, ao Uber do Chefe, né? Há 4 anos atrás, naquele vídeo fazendo R$ 1.000 por dia, tá ligado? Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Fazendo R$ 1.000 por dia. O cara teve, sei lá, milhões de visualização, cara. Por isso que eu acredito que o Uber do Chefe foi um dos influenciadores que mais incentivaram, mais influenciaram, né, motoristas a entrarem na plataforma. Com esse vídeo especificamente, cara. Nesse vídeo ele já teve 900 mil visualização, mas o react aqui do Casemiro, que na época era, porra, fazia muita visualização, ele colocou muita gente aí, cara. Se eu falar que ele colocou umas 300 mil pessoas, já tô falando, sei lá, de 40% da galera, né? 30% da galera. Então, você vê, né, cara? Vamos continuar o vídeo aqui. Minutos, você vai entender por que essa conta não fecha, quem lucra quando ela não fecha e por que as empresas que venderam esse sonho já constroem, em silêncio, um futuro em que o motorista deixa de existir. A estria dos negócios. You, just you, building your app Ah, louco, velho. on Base 44. A conta que o aplicativo Anderson não tem faz. 41 anos, não é homem de planilha, é homem de caderno. Capa dura, elástico, guardado no porta-luvas. Ali ele anota cada tanque, cada troca de óleo, cada diária boa. Foi demitido de uma transportadora em 2023 e no dia seguinte já estava rodando. A rescisão virou a entrada de um carro financiado em 48 vezes. Quando a esposa perguntou se valia a pena, ele respondeu com a frase que meio país repete. Pelo menos é melhor que ficar parado. Guarda essa frase. Ela volta e quando voltar, vai significar Pelo menos é melhor que ficar parado. Talvez, cara, de vez em quando é melhor ficar parado que se movimentar. Você vai gastar menos dinheiro, né? o contrário. Mas antes da frase, os números. Em junho de 2026, o Centro de Pesquisas da própria Justiça do Trabalho fez a conta completa. Um motorista de aplicativo rodando 8 horas por dia gasta por mês cerca de R$ 5.566 com carro próprio. Com carro alugado, R$ 5.706. Do outro lado, a renda média do setor medida pelo IBGE, perto de R$ 3.000. Lê de novo. O custo é maior que a renda... Cara, na minha opinião, acho que é um pouco maior do que aquele valor ali, né, cara? Porque se o cara fizer R$ 250 por dia vezes 26, digamos que ele folgue um dia na semana, né, cara? 6.500. Não, então acho que tem que ser mais, né, cara? Mais, porque daí esse menos 5.000 e pouco lá dos custos vai dar milão. Então o cara tem que fazer pelo menos uns 400 pila por dia aí, cara, pra se dar bem, né? Aí sim, cara, aí vai sobrar um pouco mais de 3.999, né? Então eu acredito que essa conta ainda assim deveria ser um pouco maior, né? da média. Isso não é má gestão, é déficit estrutural. Ah, mas o app mostra R$ 25 por hora. Mostra. Só que 40% a 60% disso evapora em custo. E o maior deles é invisível. A depreciação. Um carro popular... Eu não acredito que o maior custo seja a depreciação. Na minha opinião, o maior custo continua sendo o combustível, né? Que vai pegar em torno ali de 50, de 40... Cara, assim, ó, no melhor dos mundos, deveria pegar 33%. Mas pode chegar até 50% dependendo do jeito que o motorista dirige, das corridas que ele aceita, do horário que ele trabalha. Então tem todo esse contexto aí, cara. Mas, na minha opinião, a depreciação sim é um grande valor, mas eu acho que não é maior do que o combustível, beleza? Dando para aplicativo perde entre 900 e 1.300 reais de valor por mês. Ele só descobre esse dinheiro no dia em que tenta vender o carro. Por isso, ganho real na ponta do lápis. Fica entre 5 e 15 reais por hora. Muitas vezes, abaixo do salário mínimo proporcional. Em várias capitais, o custo por quilômetro rodado passa de 1,60. E tem corrida que paga menos que isso. Existe viagem em que o motorista sai devendo. E em cada boleto...
E é claro que isso depende da categoria que o motorista está fazendo, né? No Uber X, cara, duvido que o cara consiga fazer um 1,60 aí se não rodar nos horários certos, se não pegar as corridas corretas, se não ir para lugares difíceis, né? Já no Comfort e no Uber Black, se o cara tá fazendo 1,60 o quilômetro, ele tá perdendo dinheiro, né, cara? Porque no Black tem que ser no mínimo R$ 3 aí, e no Comfort tem que ser no mínimo R$ 2 aí, né, cara? Então, mais uma vez, eu acredito que esteja equivocado esse cálculo aí, beleza? Boleto dessa lista, um sócio que ninguém convidou. Quase metade do preço da gasolina é imposto. O IPVA vence todo ano. O financiamento paga IOF. Guarda esse sócio, ele volta. E sem 13º, sem férias, sem FGTS, 7 em cada 10 trabalhadores de plataforma estão na informalidade total. Só 36% contribuem para a Previdência. Se o carro quebra, o problema é dele. Se ele quebra, também. Agora, quem desenhou essa conta? Não foi um chefe. Chefe tem rosto, tem sala, tem hora de almoço. O adversário do Anderson é outro. O algoritmo. Uma planilha que decide o preço, o desconto, a rota. E se ele trabalha amanhã? Não grita, não humilha, não erra o nome de ninguém. Só decide se você come. Mas aí vem a pergunta óbvia. Se a conta não fecha, por que ninguém vai embora? Porque o sistema tem um mecanismo para isso. E esse mecanismo tem nome nos grupos de WhatsApp dos motoristas. Chicote O digital. nome é bloqueio. Nos grupos a palavra aparece todo dia. Fui bloqueado. Conta desativada. Sem carta, sem aviso, sem conversa. É demissão sem justa causa e sem justificativa. A justiça já reconheceu. A 99 foi condenada no Distrito Federal por bloquear motoristas sem motivação clara. A Uber em São Paulo pagou R$ 8.000 de dano moral por desligamento arbitrário. Nas decisões, juízes citam prejuízo médio de R$ 3.000 por mês, perdidos da noite para o dia. Coloca você no lugar dele. 41 anos, carro financiado, prestação vencendo e um aplicativo que te desliga sem dizer por quê. Para quem você liga? Não tem RH, não tem chefe, tem um chatbot. E se o carro for alugado, pior. A diária da locadora continua correndo com o app bloqueado. O bloqueio é só a peça visível da engrenagem. Assim, Bom, o bloqueio, né, cara, nem é tão complicado nos dias atuais, né? Porque antigamente a galera realmente tinha medo, né? Quando cancelava ali a corrida ou quando não aceitava, tinha aquele receio de bloqueio. Mas o bloqueio, eu acredito, cara, que não tenha sido os bloqueios ao longo dos anos, né? Tenha sido por causa disso, né? Tem sido porque o motorista fazia muita falcatrua no aplicativo, o tal do pescaria lá para pegar dinâmica de outro lugar. Cara, mexendo no faturamento do aplicativo, realmente você tem uma grande possibilidade de estar sendo bloqueado, né? E atualmente, cara, qual que é um grande medo dos motoristas, né? É o bloqueio pelo motivo do passageiro tentar ferrar você no aplicativo, né? Porque não gostou do teu atendimento, porque você não deu uma boa noite, ele vai simplesmente lá e fala qualquer coisa no aplicativo e o aplicativo, infelizmente, solve o lado do passageiro e te bloqueia unilateralmente, né? Então, cara, por isso que é importante o seguinte: hoje em dia, cara, é uma questão de necessidade, cara. Você tem que ter uma câmera veicular para conseguir se safar dessas situações de que o passageiro é, te não é processa, né? Mas ele te denuncia na plataforma por qualquer motivo e aí ela te bloqueia literalmente. E aí você vai ter como provar através ali da gravação da viagem, né? Então, cara, tem um link de uma câmera aqui bacana na descrição. Dá uma olhada ali, compra ela porque realmente hoje em dia é necessidade uma câmera, beleza? enxerga a caixa preta, imagina quem tá dentro dela. Uber, 99 e iFood chamou no Supremo, o tema 1290. Em junho de 2026, o julgamento foi retomado e retirado de pauta de novo, porque a OIT aprovou uma convenção internacional sobre trabalho em plataformas. Traduzindo, 10 mil famílias com a vida em suspenso, esperando 11 ministros decidirem o que elas são, e 1,7 milhão de brasileiros num limbo jurídico que nem a mais alta corte do país conseguiu resolver. Até aqui, a história parece simples. E esse é um grande problema do Brasil, né, cara? O Brasil na questão jurídica aí, cara, é muito demorado, é muito inseguro e é muito bipolar, né, cara? Porque volta e meia uma questão do Ministério Supremo do Brasil voltar atrás do que falou há 2 anos atrás, porque é conveniente, né? Por isso que a questão aqui jurídica do Brasil é complicada, cara.
personagens. De um lado, o motorista, do outro, o algoritmo. Um vilão de código contra um homem de caderno. Só que não. O algoritmo tem um cúmplice. E ele não está escondido num servidor na Califórnia. Está parado no pátio do aeroporto, do lado do Anderson, multiplicado por 500. O maior adversário do motorista de aplicativo são os outros motoristas de aplicativo. Isso falando um cara que não entende dos aplicativos, né? Ele sabe que o maior problema do motorista de aplicativo é o motorista de aplicativo, que a galera não é unida. Eventualmente, né, já tentaram fazer algumas manifestações aí, paralisações, e a galera não adere, né, cara? Porque cada motorista pensa no seu umbigo, e por isso que os motoboys, eles recebem muito mais que os motoristas e eles têm uma força muito maior, né, cara? Porque a galera ali dos motoboys é unido, diferente do motorista de aplicativo, que cada um quer saber do seu. Isso não é acidente, é o projeto. E a terceira ali é o exército da reserva com... O exército de reserva com GPS. Volta na frase do Anderson. Pelo menos é melhor que ficar parado. Agora olha o que ela esconde. Entre 2022 e 2024, o número de trabalhadores por plataforma no Brasil cresceu 25%, Óbvio, né? de 1,3 para 1, Por que cresceu, cara? Porque o trabalho formal tá cada vez pior, né? Cada vez pagando menos e cada vez tendo menos empresa querendo contratar pessoas e o salário é cada vez menor, né, cara? Então, bem ou mal, ainda o motorista de aplicativo ganha um pouco mais do que a média salarial do brasileiro, né? Que é 1.800, né? Cadê aqui, ó? No início de vídeo eles falaram que o motorista ganha 3.900. E aí você colocar aqui, ó, média salarial do Brasil. Vai ficar em torno de... Ah, é o que o motorista ganha. Então, falei errado, cara. 3.690, 3.653. Então, esquece que eu falei. 7 milhão, segundo o IBGE. Cada crise, cada demissão em massa, cada fábrica fechada despeja mais gente nos aplicativos. Exatamente Porque para o que eu milhões de falei. brasileiros não existe plano B. A vaga com carteira sumiu. Abrir negócio próprio custa caro demais neste Exato. país. E o app é a única porta que abre no mesmo dia. Isso não é escolha, é falta de opção. E cada motorista novo que entra derruba o ganho de todos que já estavam lá. Mas E por que que ele derruba? Porque o motorista novo, ele não tem as manhas, ele vai achar que tem que pegar qualquer corrida, e com isso, cara, a plataforma vai sugar esse novo motorista ao máximo. Por isso que a Uber, cara, detesta, a Uber e a 99, né? Eles detestam motoristas antigos na plataforma. Que o motorista antigo, ele sabe como que funciona, sabe como que faz pagar em dinheiro. O motorista novo não, ele vai pegar qualquer coisa, e aí daqui 4, 5 meses ele vai estar quebrado porque ele não soube escolher corrida, ele não sabe como que funciona esse jogo, e aí fica muito mais fácil das plataformas ganharem dinheiro em cima dele, né? mais oferta, corrida mais barata, jornada mais longa. O resultado, o motorista de aplicativo trabalha em média 5 horas a mais por semana que um motorista comum, 46 horas contra 41, para ganhar R$ 13,90 por hora. Menos que o motorista formal, com carteira, que leva R$ 14,70, trabalha mais, ganha menos e ainda banca o carro. Mas aqui vem a parte que quase ninguém percebeu. Você já pediu um carro e ele chegou em 3 minutos? Para essa mágica acontecer, precisa ter motorista sobrando em cada esquina, o tempo todo, parado, esperando, queimando o aluguel de carro, queimando hora de vida. Fato. Esse tempo ocioso não é defeito do sistema, é o estoque da plataforma. Um estoque que ela não paga. Quem paga é o motorista. Por isso a frase do Anderson vira do avesso. Ficar parado não é alternativa ao trabalho. Ficar parado é o trabalho. Ele está de plantão, de graça, garantindo a promessa dos 3 minutos que a Uber vende para o passageiro. O desemprego que empurrou o Anderson para o app é o mesmo que mantém a tarifa dele lá embaixo. O exército de reserva, aquele mecanismo centenário de rebaixar o valor do trabalho, agora tem GPS. Justiça seja feita. Existe uma pesquisa do Sebrap, encomendada pela Associação das Próprias Plataformas, apontando ganhos líquidos de 3 mil a 4,4 mil reais por mês. E dizendo que 80% dos motoristas não pretendem sair. Vale ler, reparando quem pagou a conta. Quando o frigorífico encomenda a pesquisa, o boi costuma aparecer sorrindo. E quando você acha que o fundo do poço é esse, as empresas anunciam o plano delas para o futuro. Spoiler, você não está nele. Exato. Enquanto o Anderson... Bom, se você não entendeu, é o seguinte, a Uber inclusive tem um seriado, caso você queira assistir, que é muito bom, cara, que é o seguinte, esse seriado Uber, deixa eu lembrar o nome dele, que é Dump, que é Super Pumped, A Guerra pela Uber. Cara, esse seriado aqui é muito bom, cara, pra você entender qual que é a mentalidade por trás dos aplicativos.
A Uber, desde o início, ela nunca queria. Na verdade, ela sempre soube que o motorista é um passivo muito caro para a plataforma. Então, a ideia dela, desde o início, é criar carros autônomos, que já ocorre lá nos Estados Unidos. Para vir para o Brasil, cara, não demora muito, não, tá? Obviamente que vai demorar um pouco mais, mas, cara, o futuro tá aí. Já bateu na porta e nos Estados Unidos já acontece. Então, tem muito motorista perdendo a vaga dele lá por carros autônomos, né? Se a gente pesquisar aqui, ó, carros autônomos Uber. Vamos ver o que aparece aqui, ó. Notícias. Apesar de haver chega antes de que imaginávamos, diz executivo da Uber sobre carros autônomos no Brasil. No Brasil, né? Nos Estados Unidos já é bem difundido, né, mano? Então, isso é complicado, cara. Espera a corrida no pátio. A Uber assina contratos com a Lucid e a Nuro para colocar até 20 mil robotáxis nas Olha ruas aí, ó. americanas, com estreia em São Francisco em 2026. E aquela notícia era de 2025, ou seja, 2026 já está rolando, né? Inclusive, cara, teve o meu chefe lá no trabalho, lá, ele foi ele foi num evento lá nos Estados Unidos, né? Pouco tempo atrás, da Nvidia, né? Um evento da Nvidia, cara. Deixa eu até como que era o nome do evento aqui, ó. Evento Nvidia Estados Unidos, cadê? Como que era o nome, mano? Acho que era esse GTC aqui, cara. Que era a principal conferência mundial da Nvidia. E ele falou, cara, que lá era comum ter carro autônomo lá aos redores lá, né? Então ele foi lá em Las Vegas para esse evento e falou que lá é padrão ter carro autônomo, cara. E o cara fica até assustado. A Waymo, no grupo do Google, já roda sem motorista em São Francisco, Phoenix, Austin e Atlanta. E o CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, já diz, num horizonte de 10 a 15 anos, inteligência artificial e veículos autônomos assumem o protagonismo. São 7 milhões de... E eu acho que acho que em 20 anos é muito tempo, tá? Como que a tecnologia tá aumentando cada vez mais, cara. Cara, é assustador a tecnologia como evoluiu de 5 anos pra cá, né? Então acho que 20 anos, acho que ele chutou muito alto, tá? Acho que nos próximos 10 anos aí, cara, acho que a Uber, né, pros motoristas manuais aí já vai estar meio complicado. parceiros no mundo. O plano de longo prazo não precisa de nenhum. Agora, a ironia final. Lembra do celular preso no para-brisa do Anderson? Cada corrida que ele aceitou, cada rota, cada freada, cada horário de pico virou dado. E dado treina a máquina. O Anderson passou anos, sem saber, dando aula de direção para o próprio substituto. Ele financiou a transição. Com o carro dele, a gasolina dele, o tempo dele. Mas no Brasil, o robotáxi tá longe. Tá, regulação, buraco, sinalização, leva tempo. Só que isso não é alívio. É sentença. Enquanto os mercados ricos migram para as máquinas, o Brasil vira o lugar de espremer o modelo humano até a última gota. O parceiro brasileiro não é o futuro da empresa, é o plano B descartável. E lembra do sócio que ninguém convidou? O governo também nunca perde nesse jogo. Arrecada em cada litro de gasolina, cada IPVA, em cada parcela do financiamento. E ainda usa o aplicativo como colchão social. 1,7 milhão de pessoas fora da fila do desemprego, sem custar um centavo de seguro-desemprego. Cobra como sócio e some na hora do prejuízo. Plataforma... É o que eu tô batendo muito no canal aqui, né, cara? Que o governo é o seu maior, né? O governo não, o Estado é o seu maior inimigo. Porque, cara, ele é o teu sócio invisível, né? Todo dinheiro que você arrecada, 50% tem que ir pro governo para ele fazer o que ele achar melhor do dinheiro que a gente não faz ideia do que é, né? Inclusive, a gente nem sabe pra onde que vai esse dinheiro, né? Forma e Estado, cada um com a mão num bolso do mesmo homem. No fim, a história do Anderson não é sobre preguiça, nem sobre má gestão. O caderno de capa dura dele está certinho. O problema é que ele anota os números de um jogo cujas regras são escritas por quem lucra quando a conta não fecha. Chamaram de empreendedorismo, um arranjo em que o trabalhador assume todo o risco e o algoritmo controla todo o lucro. E venderam como liberdade a versão mais vigiada de trabalho que este país já viu. Fica a pergunta. Na verdade, Tess, quando te oferecerem renda extra, você vai fazer a conta completa, com depreciação e tudo, ou
só vai olhar o número bruto na tela. Se um dia o aplicativo te bloquear sem explicação, para quem você vai reclamar? E a mais incômoda, se o aplicativo fosse mesmo empreendedorismo, porque o único que nunca perde é o dono do algoritmo. Se esse vídeo te fez refazer alguma conta, manda para alguém que vive dentro dela e se inscreve, porque essa série está só começando. Agora você... Então, cara, você percebeu, né, cara? Então ali é complicado, né? Cara que não vive do aplicativo, ele teve a mesma percepção, né, do que eu já vinha dizendo, né? Que realmente o aplicativo tá complicado, mas, cara, o governo é o nosso maior inimigo, né? O Estado é o nosso maior inimigo porque ele pega 50% do nosso lucro, né? Inclusive, cara, muita gente, né, viu um vídeo que eu postei recentemente, fazendo uma comparação de quanto tempo você gasta para encher o tanque de gasolina aqui no Brasil e em outros países do mundo, né? E, cara, teve diversos comentários ali que falando que eu tava maluco, que o governo, que beleza, o governo tem uma parte, mas não é a principal. E eu discordo desse ponto, né, cara? E caso você não tenha assistido esse vídeo, cara, eu vou deixar esse vídeo aqui, beleza? Clica nele aqui, veja esse vídeo lá e veja se eu tô maluco ou não, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Fui!